Mas que bela tarde, reunimos-nos aqui no nome do Senhor Jesus. Então, ao meu irmão, à minha irmã, graça e paz em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas, deixou para a igreja de Jesus Cristo duas ordenanças, e duas apenas, que encontramos claramente no Novo Testamento, ensinado por Jesus Cristo, repetido, ensinado pelos apóstolos como um mandamento à igreja a cumprir. Batismo e ceia. E a igreja tem cumprido isso através dos séculos, as igrejas de Cristo. Nesta tarde nós estamos aqui para, diante do Senhor, em obediência a Ele, a cumprir, não apenas por cumprir, porque Ele deixou essas duas celebrações, mandamentos, ordenanças, para dar uma mensagem, marcar um momento na vida do crente e da igreja. Há um significado em se fazer isso, não se faz porque tem que fazer apenas, mas porque há uma razão, e sabemos qual é a razão, e nós vamos obedecer ao Senhor nessas duas ordenanças. Então, mais uma vez, na história da Igreja de Cristo, nesta tarde. Estamos aqui então debaixo do Senhor Jesus Cristo como igreja dele. Na presença dele estamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Vamos à presença do Senhor como igreja, então, com este cântico. Cantemos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, o véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém, igreja? Os irmãos podem se sentar. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, que alegria podemos chegar à sua presença nessa tarde tão bela, mais um presente do Senhor para cada um de nós. E nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é a razão de todas as coisas e a razão de estarmos aqui. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor se faz presente aqui. Como a sua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. E nós podemos desfrutar da tua presença nesse momento, Senhor Deus. Muito obrigado pelo seu tão grande amor, que olha para cada um de nós, mesmo sendo cada um de nós pecadores, e pela sua graça e pelo seu amor, o Senhor nos ama de uma forma que traz sobre nós tantas dádivas e tantas bênçãos. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque podemos nesta tarde celebrar essas duas ordenanças que o Senhor nos deu, o batismo e a ceia do Senhor. Nós te louvamos porque
Como diz a sua palavra, há uma festa no céu por cada pecador que se arrepende e chega à sua graça. E nessa tarde nós celebramos isso, cada irmão que vai descer as águas, uma alma que chegou à sua presença, se rendeu à sua graça e aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ó Senhor, abençoa cada uma dessas vidas. Traz cada vez mais do seu Santo Espírito, da sua sabedoria, da sua graça sobre eles, Senhor Deus. E nós te louvamos também pela comunhão maravilhosa em Cristo, que podemos desfrutar celebrando a ceia do Senhor. Ó Senhor, que possamos realmente entender o privilégio que é podermos fazer parte da sua igreja e podermos celebrar juntos a ceia do Senhor. Vivemos dias tão difíceis, Senhor Deus, onde sequer podemos nos ajuntar de forma correta. Mas nós te louvamos porque o Senhor proporcionou esse momento para que a sua igreja estivesse reunida, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. E que nós possamos celebrá-la sempre, até que celebremos as bodas do Cordeiro na glória com o Senhor. Faz isso em nossas vidas, Senhor Deus. Nos dá um coração grato por estarmos na sua presença e por podermos desfrutar da comunhão e da graça em Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos nessa tarde. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você tem em suas mãos, no livreto, texto da palavra de Deus que quero ler agora. Romanos capítulo 6, versos 1 a 7. Palavra do Senhor que nos instrui mais uma vez nesta tarde, Romanos 6, de 1 a 7. E a palavra, na instrução do apóstolo, diz assim: que diremos então? Uma pergunta levantada pelo que ele diz antes, que não temos aqui, temos na palavra do Senhor completa, a questão de como o crente viveria. E aí ele responde, então, como o crente viveria em relação ao pecado, à vida transformada. E a resposta à pergunta que ele levanta, que diremos então, vem da seguinte forma, nas palavras do apóstolo: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Um texto muito rico, há muito que se dizer aqui, mas podemos destacar que ele fala do impacto da obra de Cristo em nossas vidas, aqueles que foram alcançados por Cristo. Dois atos de Cristo Jesus aparecem aqui, os dois fundamentais para o Evangelho: a morte dele e a ressurreição dele. E como o poder desses dois atos na vida de Cristo refletem e impactam a vida daquele que tem um encontro com ele. E ele vai trazer, o apóstolo, a questão do batismo.
indicando que o batismo é um ato que deve simbolizar, é um símbolo, é um drama que fala, aponta para essas duas realidades. A morte e ressurreição de Cristo impactando aquele que se encontra com ele, causando uma morte para o pecado e uma nova vida no poder de Cristo. Justificados em Cristo, ele morreu a nossa morte, morremos com ele, morremos para o pecado. No poder do Cristo ressurreto, nós então temos o poder para uma nova vida com ele. O batismo fala desse momento, essa virada de morrer e nascer. As duas obras de Cristo transformando a nossa vida. E o batismo, então, é este grande drama, esse símbolo. Você tem no livreto aí também um texto que eu quero ler, muito interessante. O nome comum deste documento, aqui tem apenas uma pequena parte desse documento, ele é bem maior, trata de muitos aspectos da igreja de Cristo, da prática da igreja de Cristo. O nome mais curto é este, didaquê. Uma palavra que vem do grego, quer dizer ensino. O nome mais longo deste documento é este, Instrução dos 12 Apóstolos, ou a orientação dos 12 apóstolos, ou ensino dos 12 apóstolos. O interessante é que esse documento é um documento muito antigo, eu tenho ali a data para você, alguns entendidos datam até um pouco antes, mas aqui eu tenho entre 70 e 90 depois de Cristo, primeiro século. Então esse documento foi escrito quando nós tínhamos ainda apóstolos vivos, pelo menos João. E esse documento, então, são instruções que iam para as igrejas, tanto de fala latina como grega, instruindo a igreja nas suas práticas. Não sabemos exatamente quem colocou tudo isso junto. Tem o título dos 12 apóstolos, não temos certeza que viria deles isto aqui. Sabemos que foi feito e que era referência para as igrejas do primeiro século, ali bem próximo até de Jesus Cristo, e num tempo ainda apostólico, um tempo ainda quando alguma coisa do Novo Testamento estava para ser escrito ou foi escrito na mesma época. E aí eu destaco aqui, trago para você apenas a parte em que o documento trata do batismo, relevante para nós nesse momento. O que diz esse documento? Não é palavra de Deus, mas era a instrução nas igrejas, que então elas entendiam nesse documento, refletir o que a palavra dos apóstolos disseram. Diz assim aqui: quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Aí está, então, práticas adotadas pela igreja. Como eu disse, não é a palavra de Deus aqui, mas serve para elucidar, clarear muito o entendimento. E eu quero destacar nesta noite aquilo que se aplica à nossa celebração especificamente aqui, batismo. Você lendo isto aqui, você vai perceber que ele oferece como última alternativa o derramar a água sobre a cabeça. Essa alternativa é dada por quê? Ora, se essa é a alternativa, então a primeira seria a imersão realmente. Seria a imersão, porque a palavra batismo é justamente, no seu primeiro sentido, colocar debaixo d'água, submergir. E então, esta é a ideia. Mas poderia haver uma situação onde não havia água suficiente para, então, batizar, submergir a pessoa. Nesse caso, então, ele diz derramar água. Aqui, quando fala derramar água, o verbo é que quer ou não é apenas algumas gotinhas. Este verbo tem uma força de coisa abundante, bastante. Então,
nós falamos de modelos de batismo, a imersão. Há igrejas que praticam a chamada aspersão, então é apenas uma quantidade pequenina, gotas até de água. Mas há a forma chamada afusão. Aí então não são gotinhas, é muita água na cabeça. E aqui, quando ele fala sobre essa alternativa, ele vai dizer que, se for feito assim, precisa fazer 3 vezes. Por quê? Porque ele está dizendo que não falta de água suficiente para imersão, não vamos negar o batismo à pessoa. Então nós vamos fazer uma fusão menorizada. Vamos fazer um derramar de água, uma expressão menor da imersão. Isto é uma adaptação quando há uma emergência mesmo. Enfim, aqui está então a ideia do batismo da imersão. Este símbolo, que em Romanos nós lemos na palavra, é nos dito: morrer com Cristo, morremos com Ele, nascemos para a nova vida, fomos batizados. E o batismo ganha valor quando o ato do batismo fala, dramatiza, simboliza algo que aconteceu internamente, a conversão. Ir ao batismo por imersão, sem realmente você ter sido transformado em Cristo, morrido com Ele, nascido de novo, não serve para nada. A água não tem poder. O batismo é apenas uma expressão pública oficial da sua conversão, de que você realmente morreu com Cristo, Cristo morreu a sua morte, você tem uma nova vida em Cristo. Muitas pessoas são batizadas equivocadamente. Alegremente são empurradas para dentro da água, a família quer, e alguns às vezes querem que seja batizado, ou a pessoa acha bonito e vai no entusiasmo. Acontece muito, infelizmente. E não se vê na pessoa realmente a transformação. O amar a igreja, o estar com a igreja de Cristo, o amar a Cristo, amar a palavra de Deus, não teve sentido nenhum. A questão é que realmente temos morrido com Cristo, e Cristo morreu a nossa morte, e o nosso Salvador, que é maior que a morte, ressuscitou, também nos levou uma nova vida nele para todo sempre. Enfim, o batismo é sobre isso. E nesta tarde, então, nós temos a alegria, depois de conversarmos muito, vermos diversos descendo as águas desse testemunho público. Então, agora falando publicamente, oficialmente, na forma que o Senhor Jesus deixou, daquilo que Deus fez em suas vidas. Alguns já convertidos há um bom tempo, já são do Senhor e agora, então, vão ao batismo da imersão, outros recentemente, mas enfim, todos aqui, nós, diante do céu, celebrando esta grande obra de Deus. Cristo morreu por nós, mas não é um Salvador que foi derrotado na morte. Ele é Salvador na sua morte, porque Ele é maior que a morte. Ele rompeu com ela no 3º dia. Vive eternamente. É o Senhor das nossas vidas, hoje e para sempre. Por isso, vamos então ao batismo com muita gratidão e louvor ao Senhor. Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Ó que grande prazer, ó que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Nós vamos ouvir agora o testemunho de Amanda Tarelov Niwa. Estou na igreja desde pequena e sempre procurei participar de todas as programações. Há 2 anos, passei por problemas familiares que abalaram muito a minha vida cristã. A partir deste fato, me afastei da igreja. Presenciei situações de muita tristeza, angústia, pecado e muitos outros sentimentos ruins. Mas o amor de Deus não se cansa nem abandona. Ele me resgatou, me trouxe de volta. Hoje, reconheço que sou pecadora, mas quero vencer o pecado todos os dias ao lado de Cristo, aquele que me salvou. O versículo que marcou minha conversão foi 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Amanda, uma grande alegria e privilégio testemunhar da obra do amor de Deus, amor perseverante, amor fiel. E é diante da sua pública profissão de fé que eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir agora o testemunho de Daniel de Farias Dias. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmos 126, 3. Começo esse breve relato com este versículo que fez e faz parte da minha vida. Cresci em um lar cristão, minha família sempre foi muito presente nos trabalhos da igreja, e isso foi muito importante no início da minha vida. Afinal, você ter uma deficiência não é algo que se espera. Foram momentos muito difíceis que enfrentei, inclusive questionamentos, e aos meus 16 anos foi onde a graça do nosso Senhor me alcançou. Ali pude compreender e entender que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Foi ali onde o Senhor me libertou. Foi onde compreendi que não sou nada sem Cristo. Foi onde compreendi que em Cristo sou completo. Foi onde compreendi que o Senhor ter me criado assim não me limitaria a realizar grandes coisas na minha vida. Deus tinha um grande propósito e o que eu precisava era viver os planos dele para a minha vida. Assim como a palavra de Deus diz que o Senhor fez grandes coisas, ele continua fazendo e é por isso que somos alegres. Como sou grato ao nosso Deus por ter me alcançado e hoje ter o privilégio de ser chamado de filho de Deus. Ele me tirou do mais profundo abismo e me deu vida. Jesus mudou completamente a minha vida. Ele fez o que eu jamais conseguiria fazer e me mostrou que Ele é o único caminho. Só nele encontramos o que precisamos. A Bíblia nos diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Dessa maneira,
hoje busco viver para glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão Daniel, eu me alegro em ouvir o seu testemunho da sua pública profissão de fé. E mediante a sua confissão de que Jesus é o teu Salvador, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o testemunho de Ana Flávia Borges Trindade. Nasci em um lar cristão. Assim, frequentava a igreja desde pequena. Porém, não entendia o real significado de seguir a Cristo. Vivia com base nas minhas vontades, seguindo o meu coração enganoso. E as consequências foram frustrações e decepções, na tentativa de preencher o vazio do meu coração. Com o passar do tempo, comecei a frequentar o ministério dos Twins, e mesmo que em alguns momentos eu tivesse tentado desistir, minha família e amigos estavam sempre me incentivando a lutar o bom combate. Através das mensagens que ouvi no ministério, comecei a conhecer a Deus de verdade, e entendi que sou pecadora, que não merecia o sacrifício de Jesus na cruz por mim, mas Deus, com sua infinita misericórdia e graça, me salvou. Hoje sei que Ele tem o tamanho exato do vazio do meu coração. Meu versículo está em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ana Flávia, louvamos ao Senhor pelo testemunho da graça dele na sua vida e diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir agora o testemunho de Diego Pereira de Moraes. Antes de conhecer a Cristo, vivia preocupado apenas com os meus próprios interesses. Mas sempre ao me deitar, sentia que estava faltando algo em mim. Sentia um vazio em meu coração. Até que minha família me convidou para participar de um culto. E no final da mensagem disseram: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. A partir desse dia, o Espírito Santo me mostrou que sem a presença de Deus, nada que eu faça vale a pena, e que minha vida só mudaria se eu a entregasse a Cristo. Hoje reconheço que sem a graça e o amor de Deus, a vida não tem sentido, e que a maior demonstração de graça e amor foi o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Ele se entregou por mim, e hoje posso caminhar rumo à vida eterna ao lado dele.
Meu irmão Diego, me alegro com você, me emociono com você, porque o Senhor, pela sua graça, o alcançou. E por você colocar isso diante da igreja, publicamente, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos ouvir o testemunho de David Dantas. Desde pequeno eu frequento a igreja com os meus pais, participando de todas as atividades, mas somente no acampamento Teens do ano passado, no culto da fogueira, que eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, entendendo que é a Ele que devo seguir. Hoje entendo que Jesus morreu na cruz para me salvar da ira de Deus e das minhas transgressões. Um versículo que marcou bastante a minha vida está em Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. David, louvamos a Deus pelo seu testemunho, mesmo depois de tanto tempo na igreja, cego para o seu pecado, mas o Senhor Jesus abriu os seus olhos e te atraiu para a sua graça. Louvado seja o Senhor. E é diante da sua pública profissão de fé que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouviremos agora o testemunho de Eloá de Lima Vieira Moraes. Nasci em uma família cristã. Desde o início fui ensinada nos caminhos do Senhor. Sempre frequentei as escolas dominicais e cultos. Participava de todos os eventos da igreja, pois minha família sempre estava à frente da liturgia e organização de tudo. Desde criança tive contato com a música. Fui crescendo e aos meus 12 anos entrei para o grupo de louvor e encontrei meu ministério. Creio e confio no Deus maravilhoso, mais do que tudo. Sei que sem Ele não sou nada, que Ele foi sempre o guia dos meus passos para que eu não me desviasse dos seus caminhos, e que Ele é meu Salvador e Senhor. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Salmos 37, 4 e 5. Minha irmã Eloá, uma alegria e um privilégio ouvir o seu testemunho que Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor, o teu Deus. Mediante essa pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Gabriel Cimaroli Solis.
A minha vida sempre foi pautada nos meus próprios desejos e vontades, na minha pequena capacidade de tentar fazer ou criar algo para me engrandecer, para me sentir especial e diferente, para me sobrepor aos demais, buscando estar um passo à frente em qualquer que fosse a situação, para que minha presença e ações fossem relevantes a ponto de serem lembradas por tempos, vivendo e alimentando algo que nunca aconteceria. Até a chegada de Cristo em minha vida, não sabia ao certo quem eu era. Buscava respostas em qualquer fonte conveniente e agradável. Mas, quando o conheci, percebi que nada do que aconteceu era sobre mim, mas sim sobre os planos de Deus, de sua honra e glória, da sua vontade para a minha vida, e que, portanto, não havia mais motivos para tentar brincar de Deus, pois o Senhor dos Senhores se revelou a mim e me mostrou a verdade por trás da cruz, de que sou pecador e preciso de seu amor, graça e misericórdia para experimentar verdadeiramente a vida. Para entender que não estou sozinho, pelo contrário, tenho o Pai mais cuidadoso e amoroso, que deu seu Filho para me salvar. Hoje enxergo que o mundo se entregou às próprias crenças construídas pelo orgulho e egocentrismo, ignorando a verdade de Cristo, ignorando o fato de Ele ter dado o seu Filho para nos salvar e nos tirar de uma vida de condenação. Sei que meu coração é enganoso e que ele me afasta de Deus, mas também sei que a vida com Jesus Cristo e o seu amor muda tudo. O meu encontro com Deus transformou a minha vida e hoje quero viver em devoção a Ele, grato por saber que Ele me salvou, mesmo eu não merecendo, grato pelo amor, pela graça e pelo sangue derramado por mim. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Gabriel, louvado seja o Senhor, a verdade do Evangelho chegou na sua vida com poder e o Senhor Jesus há de sustentar a tua fé, te conduzir até o fim, numa vida frutífera, plena na presença dEle. E diante da tua pública profissão de fé, é que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Marilene Salles Queiroz. Conheci o Evangelho ainda criança, através de minha mãe. Mas apesar de conhecer e frequentar uma igreja, eu não senti a presença de Jesus. Até que um dia, através de um casal de amigos, a Neiva e o Miguel, conheci essa igreja e comecei a frequentar o curso bíblico. E então adquiri um conhecimento maior e melhor sobre a palavra de Deus, e senti desejo de participar dos cultos também. Passado um tempo, a irmã Margarida me convidou a participar do Ministério das Lídias e me falou sobre o curso de novos membros, o qual serviu para abrir a minha mente quanto ao Evangelho e compromisso. Hoje estou certa do que quero e devo seguir. Me sinto renovada por saber que sou filha dele. Sei que sou pecadora
que o Senhor nosso Deus me abençoe e me capacite a viver nos seus caminhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Marilene, minha irmã, acompanhei um pouco da sua vinda até a igreja. E as tuas palavras, o teu testemunho me encoraja nessa tarde a seguir em frente. Mediante a sua pública profissão de fé que Jesus é o teu Salvador, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora o testemunho de Gabriele dos Santos Cardoso. Desde pequena eu vou à igreja e sempre gostei de frequentar e participar dos seus projetos. Em dado momento da minha vida, me mudei de cidade e o meu relacionamento com Cristo foi esfriando. Continuei frequentando a igreja, mas apenas para acompanhar os meus pais. Já desanimada com a igreja que eu estava frequentando, resolvi assistir o culto online da Igreja Batista de Bragança, onde minha amiga congrega e sempre me convidou para visitar. Nesse dia, estava acontecendo o culto de gratidão, e os testemunhos me emocionaram de tal forma que resolvi fazer minha primeira visita. Comecei a participar dos cultos e fiquei sabendo do curso para novos membros. De pronto me interessei, pois seria uma oportunidade de me batizar e dar o primeiro passo para ver reais mudanças acontecerem em minha vida. Ao longo do curso, pude conhecer e entender mais da Bíblia, e um versículo que me marcou foi: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Entendo que somente pela graça pude ser liberta do meu pecado e ser chamada de filha. Jesus morreu em meu lugar, me amou quando eu não era digna do seu amor, e agora tenho acesso ao Pai. Ansiei por esse dia, em que publicamente, pelo batismo, testifico a entrega da minha vida para aquele que se entregou por mim, para morrer para as coisas deste mundo e viver somente para Ele. Minha irmã Gabriele, louvo ao Senhor pelo testemunho da graça de Deus na tua vida. E diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vamos ouvir o testemunho de Raquel Andrade Ribeiro Dias. Cresci em um lar cristão e aos 15 anos troquei, por escolha própria, minha sonhada festa de debutante por uma temporada com alguns missionários em uma tribo indígena, com o intuito de levar água potável, roupas, alimentos e condições dignas a essas pessoas. O que eu não esperava era que lá teria um encontro magnífico com Cristo. Sempre tive um coração ardente por missões, pois cresci vendo minha família inteira trabalhando incansavelmente na obra do Evangelho da Cruz. Mas me lembro de uma noite muito quente, visitávamos um orfanato com muitas crianças e adolescentes abandonados pelos pais, mas jamais por Deus. Entrei no banheiro de barro que tinha ali e chorei demais. E naquele momento entreguei minha vida completamente para Deus. E o senti de uma forma inexplicável. E pela graça dele, eu nunca mais me desviei dos seus caminhos. Pela graça fui salva, e isso não vem de mim, é dom de Deus. Gratidão a ele pelo sacrifício na cruz e por ter me escolhido desde o ventre de minha mãe. Sou completamente dependente dessa graça e desse amor. Minha irmã Raquel, louva a Deus por saber como a graça do Senhor em Cristo alcançou. E mediante a este testemunho público de que Jesus é o teu Salvador, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos ouvir o testemunho de Guilherme Rodrigues da Silva. Cresci ouvindo sobre a palavra de Deus. Ela me foi apresentada por meus pais, desde que eu era bem pequeno. No começo eu não entendia nada, mas ao longo dos anos comecei a entender e a sentir a presença de Deus. No acampamento dos teens em 2015, nas pregações e no culto da fogueira, pude sentir Deus ao meu lado. Assim, nesse dia aceitei a Cristo, abri meu coração para que Ele guiasse o meu viver. A partir dali tudo mudou. Posso dizer que reconheci que todos somos pecadores e merecíamos a morte, mas a graça de Deus nos alcançou. Hoje tenho plena certeza de que a morte de Jesus na cruz é a maior prova de amor que poderia existir. Ele me libertou do pecado e da morte. Por isso, agora vivo para honrar o nome dele e espalhar o seu evangelho, afirmando que só Ele é Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Guilherme, louvado seja o Senhor pela sua graça, pelo seu testemunho de conversão,
Que seja o Senhor que sempre sustente a sua vida, te leve a frutificar mais e mais e a perseverar sempre na fé. Diante da tua pública profissão de fé, é que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o testemunho de Gustavo Quaresma Berzin. Eu cresci em um lar cristão. Meus avós, meus tios e a maioria dos meus primos são crentes. E só de estar inserido nesse meio e frequentar a igreja, eu acreditava que era um crente também. Comecei a frequentar o Ministério de Adolescentes a convite do Marcos França e me converti no culto da fogueira no acampamento Teens do ano passado. Sei que sou pecador e que, pela graça, fui salvo através do sacrifício de Jesus Cristo, o único que tem poder para salvar, que morreu por mim e me deu uma nova vida. Meu irmão Gustavo, me alegro com o testemunho da sua conversão a Cristo. Persevere, o Senhor está contigo. Mediante ao seu testemunho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora o testemunho de Guilherme Quaresma Berzin. Eu nasci em um lar cristão. Sempre frequentei a igreja e tive uma boa base bíblica. Mas somente em 2016 eu me converti de verdade em uma reunião de adolescentes na igreja que eu costumava frequentar. Hoje sei o quanto sou pecador e reconheço a necessidade de Cristo em minha vida. Sei que distante dele não há vida. Senta bem na ponta. Isso. Guilherme, louvamos ao Senhor pela graça dele em sua vida. Que você permaneça no Senhor pelo poder dele. Cresça e frutifique sempre no Senhor. E diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos ouvir o testemunho de Jordânia Rosendo Pinheiro. Minha trajetória na Igreja Batista começou quando eu conheci meu namorado, no encontro no culto de jovens. E desde então, só vivenciei coisas boas. Deus tem me presenteado diariamente em todas as áreas da minha vida. Reconheço que sou pecadora e reconheço o quão misericordioso Deus é, pois apesar de não merecer, Ele é tão paciente e tão amoroso comigo.
tenho buscado minha melhor versão todos os dias, tentando fazer tudo conforme a vontade dele. Esse é o meu maior desejo. Isaías 53 me marcou muito, pois me fez entender o tamanho do amor de Deus por mim. Relata tudo o que ele passou para me salvar e que no fim, pelas suas feridas, fui resgatada. Jordânia, minha irmã, é uma alegria, é um privilégio de poder batizá-la mediante a sua pública profissão de fé, que Jesus é o teu Salvador. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos ouvir o testemunho da Júlia Pereira de Oliveira. Antes da minha conversão, eu pecava e não sentia nada. O pecado era normal. Em 2014 comecei a frequentar a igreja. Não entendia muito bem o que era falado no culto, não gostava de ir aos encontros dos Twins, fazia tudo por obrigação. Até que em 2018 eu fui ao meu primeiro acampamento dos Twins. E lá fiz amizades incríveis que me levaram para mais perto de Deus. Nesse mesmo ano, minha vida começou a mudar. Eu e minha família passamos por um momento muito difícil, pois meu pai estava longe de casa. E foi nesse período que comecei a enxergar o cuidado de Deus conosco, nos fazendo confiar no seu tempo. Um verso que foi muito marcante para mim está em Josué 1:9, que me ensinou que devo ser forte e confiante no Senhor durante as tribulações. Em 2019, na última noite do acampamento dos teens, eu senti a presença de Deus. Pude sentir que, através dos testemunhos, Ele estava mostrando a mim que Ele é grandioso e está no controle de tudo. Então, naquele dia, decidi viver para Jesus, me arrependi dos meus pecados e, pela graça, Deus me deu uma nova chance. Reconheço que não existe amor maior do que o de alguém que morreu para me salvar. Chegando do acampamento, meu pai estava em casa. Meu coração se encheu de alegria e eu me lembrei do Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sou grata a Deus por essa igreja, seus ministérios, minhas encorajadoras, as amizades que ganhei em Jesus e pela minha família. Hoje me sinto diferente, quero viver minha vida para Deus, falar do seu amor e proclamar o seu evangelho.
Júlia, que lindo o seu testemunho. A poderosa mão do Senhor que te salvou, te sustentou e vai continuar te sustentando até o fim. Louvado seja o Senhor. Diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós ouviremos agora o testemunho de Maria Eduarda Biamino. Desde que minha família se ajuntou a essa igreja, tenho participado dos cultos e programações, ouvindo sempre do amor e sacrifício de Cristo por mim. Em uma fase da minha vida, desconfiei bastante do agir de Deus. Queria que a minha vontade prevalecesse em determinada situação, me esquecendo de quem de fato estava no controle. Então, percebi o quanto eu era insuficiente e precisava depender dele, do seu cuidado. Entender que, independente da circunstância, Deus está ao meu lado. Fui crescendo e amadurecendo. Aprendi o verdadeiro significado do amor de Cristo e reconheço hoje o quanto sou falha, pecadora, insuficiente e não merecedora de sua graça, bondade e amor. Hoje, tenho plena convicção de que sou salva por Cristo Jesus e não tenho mérito nenhum nisso. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Maria Eduarda, Duda, me alegro e louvo a Deus por ouvir como Ele o conquistou com amor e graça o seu coração. E diante da sua pública profissão de fé, que Jesus é o teu Salvador, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus por essa oportunidade, por esses testemunhos. Você que está alegre, levante a sua mão e diga aleluia. Amém. Que Deus nos fortaleça. Nós vamos nos aproximar da mesa com este cântico, Pão da Vida, Pão dos Céus. Se você quiser se acomodar nas cadeiras aqui, o sol foi embora, eu creio, e fica mais fácil, inclusive, para recebermos os elementos. Vamos nos colocar em pé, nos aproximando assim da mesa. Amém. Vamos cantar Pão da Vida, Pão dos Céus. Vamos lá? Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração
trevas e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Esse sangue ao coração força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Em 1 Coríntios 11, versículo 23 a 29, Paulo diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Senhor, nós estamos alegres nesse dia, Deus, por podermos celebrar e te cultuar, ó Deus, este momento precioso, onde podemos obedecer a Ti, cumprindo as ordenanças, celebrando o batismo e agora a ceia do Senhor. Nós viemos aqui para afirmarmos nosso pacto diante de Ti, como a Tua igreja, para nos comprometermos contigo, ó Deus, em nossa fidelidade, mas também, ó Deus, para lembrarmos e afirmarmos as Tuas promessas sendo cumpridas em nossas vidas, o Teu pacto e a Tua aliança, ó Deus, com a Tua igreja, por meio de Jesus Cristo, sempre sendo firmadas e nunca sendo abalado, ó Deus. Por meio da cruz, do sangue de Cristo, nós nos achegamos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti o perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão negligentes tantas vezes. Mas confiamos na Tua graça, ó Deus, no Teu amor, que cobre todos os nossos pecados e nos dá uma nova vida, nos dá uma alegria que é completa, ó Deus. Assim te pedimos, Senhor, que esteja aqui conosco, visitando os nossos corações, Senhor, cada um de nós, para que a gente celebre este momento em verdadeira comunhão, com a alegria plena que o Senhor nos dá em Cristo, ó Deus. Assim receba os nossos louvores, a nossa adoração. No nome de Jesus. Amém. Este é o meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e
come, e quando fizeres, faz-o em amor por mim. Este é o meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Pela cruz sou grato, pelo preço que pagou, meu pecado perdoou, por seu amor, sua graça me alcançou. Pelo amor sou grato, pelos pregos em suas mãos, pois purificou-me assim, e eu conheci seu cuidado e seu perdão. Digno é o Senhor, coroado Rei, o Cordeiro que venceu, entronizado está, reina com poder, Cristo Salvador, amado do céu, por nós morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Vamos colocar em pé. Pelo amor sou grato, pelo amor sou grato, pelos pregos em suas mãos, pois purificou-me assim, e eu conheci seu cuidado e seu perdão. Louve ao Senhor. Digno é o Senhor, coroado Rei, o Cordeiro que venceu, entronizado. O nosso Salvador reina, reina com poder, Cristo Salvador, amado do céu, por nós morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Diga isso. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém.
Amém. Vamos orar. Coloca diante do Senhor a sua vida. Clame que Ele leve você para um entendimento maior do amor dEle. Clame que o Senhor o leve mais adiante nesse momento, quando você celebra a mesa do Senhor, o corpo dEle partido, desfalecido na cruz por você, para que você não vivesse mais longe dEle, diferente da vontade dEle, no pecado. Que agora, nesse momento, você possa ir para mais perto do Senhor. Clame a Deus, o amor de Deus é seu, há muito mais. Há algo que Deus precisa mudar na sua vida agora. Entrega ao Senhor, deixa o amor dele mudar hábitos, comportamentos, compromissos, disciplinas. A palavra mesmo diz, nós ouvimos nesta noite, que o Senhor naquela noite partiu o pão e disse: este é o meu corpo dado por vocês que são dele, pela morte dele na cruz. E o Senhor mesmo disse que então nós podemos comer deste pão e devemos. Disse ele: comam dele todos, façamos como o Senhor nos ordenou. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue sim verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, confia agora em mim. Morri, morri na cruz por ti, confia agora em mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. E morri na cruz por ti, confia agora em mim. Morri, morri na cruz por ti, confia agora em mim. Diante do Senhor, apresente a sua gratidão, o seu louvor. Verifique que não há nada em você que se põe entre você e o Senhor, mas que você realmente confia nele, ele morreu por você no maior amor. A sua entrega seja total e louve a Deus por isso, Deus em Cristo. Levante a Deus a sua gratidão em Cristo. Naquela mesma noite, naquela mesma mesa, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o sangue,
o meu sangue derramado por vocês, o sangue da nova aliança, aliança da graça. Deus o conquista para Ele, para andar com Ele para sempre em Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse naquela noite que nós deveríamos beber deste cálice, porque o sangue dele foi vertido, a morte dele que aconteceu foi por nós. O Senhor disse, ao tomar o cálice, que dele todos nós deveríamos beber. Façamos como o Senhor Jesus Cristo ordenou. Louvamos-te, Senhor, diante da cruz, onde todo o poder das trevas, do pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti, foi derrotado em Cristo. E que nesta noite, Senhor, a vitória da cruz seja achada na vida de todos os Teus filhos em Cristo aqui. Ó Deus, que seja removido tudo aquilo que possa estar impedindo, atrapalhando. Sejam pessoas, relacionamentos, sejam coisas, sejam hábitos e pensamentos. Tudo, ó Deus, que não vem de Ti, que tira a paz e a alegria da Tua presença. Ó Deus, que tudo aquilo que não é Teu possa ser derrotado pela cruz agora. E ó Deus, neste momento nós Te louvamos porque esta vitória é nossa. Nós Te louvamos pelo Teu grande amor, amor inexplicável em Cristo. Nós levantamos aqui, ó Deus, a nossa adoração. A Ti seja toda a glória, Senhor, todo o poder, toda a honra, todo o louvor e adoração hoje e para sempre. Seja assim, Senhor, em cada um de nós, para todos sempre, hoje e então sempre em Cristo Jesus. Amém. Amém. Maior que tronos, maior que reis, maior que toda a criação que fez, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que reinos e que nações, maior que toda ciência e saber, maior que toda riqueza e poder. Desde o princípio é Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, seu sangue me lavou. Meus pecados todos perdoou. Sofreu por mim. Meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reinos e que nações, maior que toda ciência e saber, maior que toda riqueza e poder. Desde o princípio é Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, seu sangue me lavou. Meus pecados todos perdoou. Sofreu por mim. Meu Jesus me salvou. Morreu, igreja. Morreu na cruz, mas ressuscitou.
o fez por mim. Seu sangue me lavou, meus pecados todos perdoou. Sofreu por mim. O meu Jesus me salvou, meus pecados todos perdoou. Sofreu por mim. O meu Jesus me salvou. O povo de Deus diria aleluia nesse momento. Louvado seja Deus por toda a sua obra em nossas vidas. Louvado seja Deus por esta tarde tão maravilhosa que Ele preparou. E que o amor de Deus nos acompanhe por todos os nossos dias. Vai na graça e na paz do Senhor.